E aí pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de relatividade. Só que a gente vai passar para a relatividade geral. Antes da gente começar com esse novo assunto, a gente vai fazer uma breve revisão do que foi falado na última aula. Então, nós basicamente, falamos sobre os postulados de Einstein. O primeiro postulado de Einstein diz que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial. Ou seja, não importa onde você esteja, se você está no referencial inercial, as leis da física vão se comportar da mesma maneira, tá certo? Entende-se como referencial inercial, poderíamos trazer o conceito de inércia de Newton, onde inércia é considerada a não variação de movimento. Ou seja, um referencial inercial poderia ser um referencial necessariamente repouso, com velocidade igual a zero, ou qualquer outro referencial com velocidade constante. Então Einstein diz que para estes referenciais, a física ela ocorre da mesma maneira. Outro postulado de Einstein, o seu segundo postulado, diz que a velocidade da luz é constante para todos os observadores. Então, como consequência, pessoal, se você está observando um evento, independente de onde você esteja, a luz ela terá sempre a mesma velocidade. Vamos trazer uma situação hipotética. Imagine que você está parado numa estrada e você observa a luz de um carro que está vindo na sua direção. Então a velocidade da luz que se aproxima de você seria de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Outra situação hipotética. Agora imagine que você não está parado. Você está indo de encontro ao raio de luz em um carro que viaja a uma velocidade de aproximadamente 200 mil quilômetros por segundo, uma velocidade imensa. E adivinha, a velocidade da luz vai continuar sendo para você dentro do carro 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, o que muda não é a velocidade da luz, o que muda é a maneira como você experimenta o tempo. Em outras palavras, ocorre uma distorção do espaço-tempo para que a velocidade da luz esteja constante, tanto para você que está em movimento dentro do carro, quanto para o outro observador que está parado na estrada. Então, nós começamos a perceber que o que é absoluto em tudo é a velocidade da luz na física. Para a física, a velocidade da luz é absoluta. E o tempo é relativo. O tempo é relativo à velocidade, tá certo? Uma das consequências é o tempo relativo à velocidade, em especial na relatividade restrita. Então nós vimos que quando a gente faz essa compensação de tempo, o tempo ser variável e a velocidade da luz ser algo constante, nós fizemos isso na última aula, foi bem interessante. Quem não assistiu por acaso, dê uma olhadinha, é bem legal mesmo. Existe uma compensação de você estar a certa velocidade. É como se quanto mais você se aproximasse da velocidade da luz, mais devagar o tempo passaria para você. Então eu teria que uma certa constante, um certo valor, um parâmetro chamado gama, ele depende diretamente da velocidade do corpo. Esse gama ele vai ser maior quanto maior for a velocidade do corpo. E esse gama ele vai interferir diretamente na nossa percepção do tempo. Vamos a um exemplo claro do cálculo desse gama. Imaginemos, portanto, que nós estivéssemos numa nave a uma velocidade que é a metade da velocidade da luz. Quando a gente calcula, utilizando a fórmula do gama, quanto que seria o valor de gama para uma velocidade de 0,5 c, que seria a metade da velocidade da luz, você fazendo essa continha, você acharia o valor de gama igual a 1,15. O que significa esse gama ser igual a 1,15? Significa que, se você está em movimento, o tempo vai passar mais devagar para você a um fator de tempo próprio, que seria o tempo observado num referencial parado, num referencial em repouso, dividido por gama. Sendo assim, imagine que você fizesse uma viagem espacial que demorasse 4 anos, que demorasse 1 ano, uma viagem de 1 ano espacial. Para uma pessoa aqui na Terra, que não viajou, não está experimentando velocidades, o tempo para ela seria de 1 ano, 12 meses,
Mas para você que está viajando a metade da velocidade da luz, o tempo para você não seria esse. O tempo para você seria de 10 meses e 15 dias. Então quer dizer que teve uma compensação no tempo, tá certo? Essa seria uma das certificações da deformação do tempo. Se a gente imaginar uma velocidade maior, uma velocidade que se aproxima mais da velocidade da luz, vamos supor que você pudesse viajar numa nave que tivesse a velocidade de 0,995C, tá certo? Uma velocidade muito próxima da luz, cerca de 99,5% da velocidade da luz. Nessa situação, você fazendo o cálculo do gama, você encontraria um gama igual a 10. Isso significa que se você viajasse um ano a essa velocidade, próxima da velocidade da luz, para um cara aqui na Terra teria se passado um ano. Agora, para você, teria se passado apenas 1 mês e 6 dias. Ou seja, o tempo é relativo à velocidade. Temos até, pessoal, a situação do paradoxo dos gêmeos. Imagine que um gêmeo são dois gêmeos, né? Um deles ficasse na Terra enquanto o outro fosse fazer uma viagem espacial. E depois de 30 anos viajando, esse gêmeo voltasse para a Terra. O que ia acontecer? Ele ia encontrar o irmão dele bem mais deteriorado pelo tempo, pois uma vez ele viajando a uma velocidade próxima da luz, o transcorrer do tempo para ele ocorreria de maneira diferente, tá certo? Bom, mas o que a gente vai falar de hoje, né, não é esse assunto. Hoje a gente vai para a relatividade geral, tá certo? Relatividade geral é uma teoria científica desenvolvida por Albert Einstein e descreve como a gravidade funciona no universo. Ela explica que a força gravitacional é causada pela curvatura do espaço-tempo em torno de um objeto com massa. A teoria da relatividade geral também descreve como a luz pode ser desviada pela gravidade e como o tempo pode ser afetado pela força gravitacional. É uma das teorias mais importantes da física moderna e tem sido confirmada por muitas experiências e observações ao longo de décadas. Então, pessoal, a relatividade geral, ela vai levar em conta a relatividade do tempo e vai considerar que massa, né, que a massa ela produz um campo gravitacional. E fisicamente, tanto faz você estar sendo acelerado por uma massa, você estar sob uma aceleração gravitacional, ou você estar, por exemplo, numa nave que está sendo acelerada mecanicamente, através de queima de combustível ou qualquer outro processo. Em outras palavras, se você possuir a aceleração, você vai estar sob fenômenos relacionados à relatividade geral. Então, a relatividade geral, ela diz que tanto você estar num campo gravitacional ou numa nave acelerada, você vai ter como consequência alguns fenômenos físicos. Então, da mesma forma que a gente viu que o tempo passa mais devagar quando você está a velocidades relativamente altas, próximas à da luz, né? O tempo passa mais devagar. Também quando você está na presença de campo gravitacional ou sob um corpo acelerado, existem outras consequências que também ocorrem, tá certo? E com isso nós podemos dizer, por exemplo, entre essas consequências estaria a deformação do espaço-tempo. Eu poderia imaginar, pessoal, que o espaço-tempo fosse que nem uma cama elástica, e as massas, elas causariam deformação nessa cama elástica. Então quer dizer que se o tempo, espaço e tempo formam o espaço próprio, né, o espaço relativístico não é composto somente por 3 dimensões, o tempo passa a ser uma dimensão importante do eixo espaço-tempo, né? Então não faz mais sentido você falar em distâncias sem você considerar o tempo fazendo parte de um dos eixos. É como se nós tivéssemos um universo agora de 4 dimensões, onde o tempo fosse uma das dimensões. Agora imagine que massa pode distorcer o espaço, né? Eu poderia imaginar, pessoal, que o nosso espaço, o local que a gente vive, ele poderia ser como se fosse uma cama elástica. E as massas, elas causam deformações nesse tecido que seria o espaço. Só que quando você deforma o espaço, como consequência, você também deforma o tempo. Então você passa a ter algumas consequências, né? De maneira bem rápida, nós poderíamos citar essas diferenças.
Primeira diferença que a gente poderia entender, né? Aliás, essa diferença foi certificada. O tempo passa mais devagar quando você está perto de corpos massivos, certo? Então quer dizer que se você estiver lá no meio do espaço, longe da Terra, longe do campo gravitacional da Terra, o tempo vai passar mais rápido para você. Quanto mais forte, mais intensa for a massa, maior vai ser a deformação no espaço-tempo. Então, por exemplo, quando você está próximo do Sol, a deformação do espaço-tempo vai fazer com que o tempo passe mais perto, passe mais devagar quando você está perto do Sol. E outra consequência, vamos imaginar que você tivesse uma massa muito maior do que a do Sol. Essa massa vai influenciar diretamente no transcorrer do tempo, tá certo? Essa teoria de Albert Einstein, ela foi certificada. De acordo com alguns cálculos que se fazia pela previsão de Newton, existiria uma oscilação, né, de cerca de 570 segundos por século, né, seria uma precessão que ocorre na órbita do planeta Mercúrio. Então, de acordo com a lei de Newton, essa previsão de precessão seria de cerca de 570 segundos de arco por século. Essa precessão do eixo orbital era explicada em parte pela teoria de Newton, tendo como conta que as perturbações na órbita eram devidas à presença de outros planetas. Mas feito isso, ainda ficava uma discrepância de cerca de 43 segundos. Então quer dizer que, pela previsão, essa precessão deveria de ser de 570 segundos, mas tinha uma discrepância de 43 segundos que ninguém explicava. Levava-se em consideração a existência de todos os planetas e a influência gravitacional deles no movimento de Mercúrio, só que ainda ficava essa diferença. E lógico que algumas propostas foram feitas para poder explicar essa discrepância. Entre elas, né, a hipótese de existir um planeta dentro da órbita de Mercúrio designado por Vulcano, um planeta que estaria entre Mercúrio e o Sol, e que fosse escondido pelo Sol e a gente não pudesse observá-lo. Então essa teoria durou muito tempo, e outra teoria também foi que Vênus fosse mais pesado do que o previsto. Então, se a influência gravitacional de Vênus fosse maior, também poderia explicar essa diferença de 43 segundos por século na precessão de Mercúrio. Newton, né, outras propostas foram feitas, mas esse fenômeno só foi explicado finalmente foi explicado por Einstein. Einstein, então, ele utilizou a teoria da relatividade geral e ele recalculou o periélio de Mercúrio, e isso passou a ser verdadeiramente compreendido. Quando Einstein aplicou a teoria da gravitação, as modificações na escala de tempo e distâncias que previam resultavam precisamente num avanço de 43 segundos por século. Em outras palavras, pessoal, quando Einstein aplicou a teoria dele a esse movimento de Mercúrio, se Mercúrio está mais próximo que o Sol, o tempo deveria de passar mais devagar para ele. E quando ele fez essa observação, adivinha? Descobriu por que tinha essa discrepância dos 43 segundos de arco na precessão de Mercúrio. Então essa foi uma das primeiras certificações da teoria da relatividade geral. Outra consequência da relatividade geral que a gente pode citar é que, se o espaço-tempo é desviado por uma massa, né, como a gente falou, a teoria de que a massa distorce o espaço-tempo, ela entorta o espaço, então quer dizer que a luz, quando viaja de um ponto para outro, ela deveria de sofrer um desvio, pois o espaço foi desviado. Essa seria uma teoria. E por incrível que pareça, pessoal, adivinha onde essa teoria foi comprovada? Essa teoria foi comprovada aqui no Brasil, tá certo? Vários cientistas veio uma comitiva de cientistas, né, de astrônomos para o Brasil, e em 29 de maio de 1919, eles puderam comprovar essa teoria observando o desvio na luz de uma estrela. Então o que acontecia? Eles observavam que uma estrela deveria de estar em certo ponto do espaço, né? Então quer dizer que, sem a presença de uma massa, você observava a estrela onde você achava que de fato ela deveria estar, né? Então era uma observação direta. Quando você tivesse um eclipse solar, ou seja, a Lua cobrindo completamente o Sol,
você pudesse observar uma estrela que não seria teoricamente visível para você, a luz da lua escondendo a luz do sol te permitiria ver essa estrela de manhã. E foi isso que aconteceu em Sobral nesse dia 29 de maio. Os cientistas, os astrônomos vieram para ver se a estrela que está passando por trás do Sol, onde ela apareceria. Pela teoria, se não existisse relatividade geral, essa estrela ia aparecer no mesmo lugar que ela aparece normalmente quando não tem massa, quando ela apareceria no mesmo lugar que ela aparece à noite, digamos assim. O que aconteceu? Quando o Sol foi coberto pela Lua, foi provado que a estrela sofreu um desvio no espaço. Em outras palavras, o Sol distorcia o espaço ao seu redor. Então, com isso, estava sendo provada a teoria, uma das teorias, que seria a deformação do espaço-tempo em relação a uma massa, que seria uma consequência da relatividade geral. Então, pessoal, mais uma certificação e nós tivemos a satisfação dessa certificação ter sido feita no Brasil. Outra consequência que teríamos da existência desse espaço-tempo, dessa massa causar essa perturbação, é que o movimento dessas grandes massas, elas poderiam causar oscilações no espaço-tempo, vibrações, e essas vibrações poderiam ser medidas. E dentro dessa teoria, quando, por exemplo, uma galáxia se chocasse com outra galáxia, produziriam ondas muito maiores, oscilações muito maiores, quando essas forças gravitacionais elas distorcessem o tempo com maior amplitude. E adivinha, nós conseguimos provar também. Em 2015, temos aí um observatório chamado LIGO, Esse LIGO seria um laser, um interferômetro, que ele mede o tempo que a luz demora para chegar, ele mede precisamente quanto tempo demora para um raio de luz sair de um ponto e chegar a um detector. Só que ele mede esse movimento da luz em duas trajetórias distintas, ambas retilíneas, mas em direções diferentes. Então, se existissem essas ondas gravitacionais e o espaço-tempo estivesse sendo distorcido, elas deveriam ser detectadas com uma certa diferença de tempo. E adivinha, elas são detectadas com uma diferença de tempo, provando que existem as ondas gravitacionais, ou seja, perturbações do espaço-tempo. É como se o nosso espaço-tempo fosse formado como se fosse um colchão de molas, e essas massas interagindo passassem essa vibração para todo esse colchão. Pessoal, é muito fantástico, é muito interessante essa ideia do espaço-tempo, tá certo? Outra consequência também relacionada aos corpos acelerados é que não existiria diferença entre massa e energia. Energia é massa e massa é energia. Essa seria uma consequência quando você começa a trabalhar com as equações da relatividade geral, você consegue concluir que massa e energia são a mesma coisa. E isso, pessoal, essa descoberta, ela vai ser revolucionária, pois ela vai modificar, ela vai criar mais um campo de estudo que seria a física quântica, A física relacionada ao pequeno, logicamente, às coisas muito pequenas, mas essa teoria, ela deveria de ser apreciada, deveria de ser analisada em relação a esses corpos e as interações que eles têm, mas levando em consideração a relatividade, tá certo? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, Então, finalizamos, com massa e energia serem a mesma coisa, e isso é uma consequência que a própria física quântica depois ela vem a provar, mas é uma teoria que nasceu dentro da relatividade geral, tá bom? Eu vou deixar aqui 2 links de vídeos para vocês, um vídeo falando sobre relatividade restrita, que eu recomendo que você, se não assistiu a aulinha passada, assista a essa aula, e os 2 vídeos vão estar disponíveis para vocês, um sobre relatividade restrita, outro sobre relatividade geral. É uma explicação bem didática, bem direta e acessível a todos vocês. E, como tarefa, vou pedir que vocês me entreguem uma pequena resenha sobre o que vocês entenderam de relatividade, só para a gente ver se a gente está falando a mesma língua. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau.